de Deus não é justa concernente à sua Isso aí. justiça, e o que quer dizer é que tudo tem que vir ao arrependimento. Então, ele trabalha dentro de nós em bases individuais, e o Lauren disse sábado que Deus trabalha dentro de nós até que nós chegamos a um ponto em que finalmente venhamos a rejeitar totalmente o que Deus está tentando fazer na nossa vida e no Mas nosso ele coração. pode chegar ao fim de sua posição de ser paciente, misericordioso e cheio de graça. Isso. Porque é muito além do que nós imaginamos. Mas ele faz de uma forma que aqueles que encaram o julgamento de Deus, não haverá nenhuma pergunta confrontando eles sobre o julgamento do trono branco, porque Deus voltará a eles várias vezes sobre o tempo que ele lidou, ele trabalhou com eles, até que eles chegam àquele ponto de rejeição da graça e misericórdia de Deus. Então Deus trabalha dentro de nós dessa forma para poder nos levar a esse ponto. A palavra de Deus, olha, nós vamos reagir concernente àquilo, e essa é a pergunta: como vamos reagir de acordo com a palavra de Deus? Vamos aceitar ou rejeitar? E se tornar duro, cego, concernente às coisas de Deus, olha, Deus não vai nos deixar aonde estamos. Deus vai trabalhar conosco várias vezes e nos trazer a um ponto aonde temos que fazer a escolha de aceitar ou rejeitar a misericórdia de Deus. Existe uma cegueira, irmão Swagger, uma dureza no coração que instantaneamente está conectada àquela pessoa que rejeita a oferta de Deus, uma clemência, a graça, a bondade. Misericórdia. E é tolice, né? Não faz sentido. Mas, mais uma vez, a pessoa escolhe, né? Quando a pessoa escolhe obedecer e receber o que Deus entrega, e você falou algo que é exatamente correto. Se nossa vontade justa diante de Deus, então a gente vai ter justiça. Mas se negarmos a cruz e desejarmos uma outra direção, o pecado terá domínio sobre vós. Sabe, a palavra de Deus fala, a dureza vai acontecer, a cegueira, e vai progredir, viu? Às vezes não é de uma vez só, mas a ira de Deus vai ser revelada. Você não se livra disso, não. Mas Deus progressivamente vai permitir que a dureza do coração entre até que seja impossível, quase impossível, né? Que esse indivíduo possa voltar para o caminho. Mas se eles se arrependerem e reconhecerem os seus caminhos errados, em um momento a graça de Deus pode limpar e purificar e mudar. Sempre vai, mas essa pessoa, por exemplo, o poderoso batismo com o Espírito Santo começou a ser derramado, tendo que ir para o intervalo, na virada do século XX, enquanto haviam milhares e centenas de milhares de batistas episcopais tal, que eram batizados com o Espírito Santo, a liderança rejeitou. E continuaram a rejeitar até hoje. E, pelo menos no que sabemos, né, não havia quase nada acontecendo para Deus na igreja deles. Você olha hoje, é só uma rotina no meio deles. Agora, a igreja está diante da mensagem da cruz. Da mesma forma que a igreja viu o batismo com o Espírito Santo há 100 e tantos anos atrás. A mensagem da cruz está aí, e se continuar como foi antes, milhares e dezenas de milhares vão aceitar. E Deus vai levá-los a lugares mais altos do que já conheceram antes. A liderança, no entanto, vai rejeitar. Eu não sei se você já pensou nisso, mas estamos seguindo o mesmo padrão, né? No dia de Pentecostes, nós vimos o batismo com o Espírito Santo, mas seria, sei lá, 15, 20 anos antes que a igreja entendesse, né? O batismo em Cristo. Verdade. Estamos seguindo o mesmo caminho. Você está certo. Se você rejeitar um ou outro, você vai se encontrar, então, pro lado de fora da graça de Deus. Voltamos já. Experimente a diferença na rede Sun Life de televisão. O livro de Romanos, em sua Bíblia, contém a teologia da igreja.
Eu não quero dizer que é o livro mais importante da Bíblia, mas quero dizer que todo livro da Bíblia se inclina ao livro de Romanos. Nos diz quem nós somos em Cristo Jesus e nos diz como viver por Deus. E eu acredito que o nosso comentário sobre Romanos, mais de 500 páginas, vai te ajudar a entender a palavra de Deus como talvez você não a entenda agora. E agora me escute com atenção. Se você entender o livro de Romanos, e algumas partes dele não são bem fáceis de entender, mas se você puder entender, então você vai poder entender ou vai ter um conhecimento sobre toda a Bíblia. Pense nisso. Quer dizer que todo crente deve tentar estudar para entender esse grandioso livro de Romanos. O livro de Romanos explica a nova aliança. Ele entra em detalhes nas palavras do apóstolo Paulo. Esse livro foi escrito na cidade de Corinto e foi enviado para Roma através de Fíbe, uma mulher de negócios que foi até aquela cidade imperial. Eu não sei se ela sabia ou não, mas os manuscritos que ela tinha em mãos, literalmente era a teologia da igreja. E eu quero te pedir para aproveitar esses comentários. Abaixamos o preço pela metade, para que seja possível que você peça sua cópia. Ele tem mais de 500 páginas, o livro de Romanos, o nosso comentário em Romanos. Todo versículo é explicado aqui. E eu vou esperar a sua ligação. Domingo, dia 13 de dezembro, a Rede Som Life de Televisão e o Centro Familiar de Adoração trazem para vocês o culto especial de Natal, uma celebração do Natal, com músicas natalinas, histórias e muito mais. Venha estar conosco enquanto nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca, o Centro Familiar de Adoração apresenta uma celebração de Natal no Centro Familiar de Adoração, no culto de domingo à noite, dia 13 de dezembro. Apresentação ao vivo às 7 horas e 6 horas, horário central. Oi, o meu nome é Yenka Olatunji, do Reino Unido, e eu amo a SBN. Muito bem, estamos de volta e Paulo aqui fala da questão judaica, da questão dos gentios, que era conhecida, né, pelos chamados membros da igreja da época. Então não foi surpresa quando Paulo categorizou o mundo gentio, né? Falaram, a gente já sabia disso. Mas agora ele está falando com o povo judeu. E até pior. E a razão pela qual é pior, porque o mundo gentio não sabia. Andavam em uma ignorância, né? Uma neblina de ignorância. Adoravam espíritos demoníacos, não sabiam nada de Deus. Os judeus sabiam. E por causa do fato de conhecer a Deus, eles também foram recipientes de bênçãos incomparáveis durante os séculos. Então, o que eles faziam era muito pior, pois sabiam bem. Mas outra vez, foi a autojustificação, senhoras e senhores, que levou Israel à destruição. Não queriam a justiça de Deus, mas tentaram desenvolver sua própria justiça. A autojustificação é o que destruiu esse povo. É por isso, olha, os espalhou no mundo inteiro por 1900 anos. E é o que causou geração após geração, fora uma pequena parte aqui e ali, a morrer perdida eternamente. A autojustificação é ruim demais. E eu olho para a igreja moderna e a variedade que eu tenho visto na minha vida inteira, o mundo pentecostal, que há anos atrás tocaram o mundo para Cristo. Olha, Deus usou para tocar toda a humanidade, pelo menos no que diz respeito a espalhar o evangelho, sem dinheiro, com pouca educação, mas ainda assim Deus usou homens e mulheres
que eles balançavam o mundo aonde estavam com